Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um capítulo deste canal maravilhoso que foi criado com muito amor, pensando em cada paciente, pensando em cada amigo, em cada pessoa querida que passa pela nossa vida. E o objetivo também é ajudar as pessoas que até não conhecemos. O objetivo deste canal é ajudar cada pessoa, cada ser humano a ter paz, a viver em paz. E também transmitir para as pessoas um pouquinho do que eu fui adquirindo nos cursos de psiquiatria, psiquiatria da infância e adolescência, nutrologia e também agora neurologia. O objetivo é trazermos para as pessoas conhecimentos associando a ciência à espiritualidade. Por isso que o canal se chama Psiquiatria e Espiritualidade. Então sejam bem-vindos, se inscrevam, acionem o sininho, divulguem para mais pessoas, pois o objetivo apenas é ajudar as pessoas a terem paz. E o tema de hoje que nós vamos falar é como que funciona mais ou menos o processo de adoecimento. Como nós chegamos a adoecer. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência, então quando eu vou conhecer sobre uma criança, eu vou conversando com os pais desde o período do namoro, como que foi o namoro, como que foi o casamento, se esta criança foi planejada, se esta criança foi desejada, porque na nossa formação fica registrado do nosso subconsciente até se a gente foi rejeitado na barriga da mãe, se teve uso de substâncias químicas, de álcool, isso tudo influencia no cérebro. Então, desde o momento da nossa gestação, nós já temos a formação do nosso cérebro e nós vamos saber mais ou menos as nossas predisposições. E aquela criança, quando nasce, eu tenho que saber como que foi o neurodesenvolvimento daquela pessoa, o amadurecimento cerebral daquela pessoa. Porque nós sabemos que em torno de 21 a 22 anos, mais ou menos, é quando se completa o nosso amadurecimento cerebral. Quando ele acaba de se formar totalmente mesmo. Eu preciso saber quando que foi que a criança sentou, quando que ela engatinhou, quando ela andou, quando ela falou, como ela olhava a mãe quando era amamentada, como que era o contato social que ela realizava já desde o colo da mãe, como que foram os primeiros contatos dela, como ela se comportava, depois quando ela entrou na escola, como era a interação com as outras crianças também, além dos familiares, como era o brincar daquela criança. Isso tudo já vai me mostrando o que está acontecendo com aquela criança, desde o momento em que ela foi gerada até o momento que ela se apresenta na minha frente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia falamos muito da epigenética, a influência do meio ambiente sobre a genética. Então, dependendo da maneira como nós fomos criados, como nós fomos gerados, vai influenciar. Uma criança onde a mãe teve muito uso abusivo de substâncias ilícitas, a criança já fica predisposta a uma dependência química. Crianças onde a mãe fez uso abusivo de álcool, inclusive influencia até na capacidade cognitiva da criança, influencia. E depois essa criança vai crescendo, a gente tem que ir vendo como que é o ambiente dentro de casa, como que é o relacionamento dos pais com a criança e entre os pais.
Era um ambiente tranquilo? Era um ambiente tumultuado? A criança presenciava momentos agressivos ou ela era criada em paz? Por isso que eu tenho uma tese onde eu brinco, que eu falo que desde a infância as crianças deveriam fazer terapia, para nós irmos trabalhando as nossas capacidades, para irmos já resolvendo os nossos traumas, nos resolvendo, para que possamos nos tornar adultos mais maduros, mais bem realizados, mais bem resolvidos. E essa criança, muitas vezes, eu falo sempre para os pais, se o ambiente dentro de casa é tumultuado, a criança é criada com agressividade, ela vai expressar isso. A criança, ela é o espelho, muitas vezes, do lar. Ela copia como os pais tratam ela. O menino, muitas vezes, se espelha no pai, a menina, na maioria das vezes, se espelha na mãe. E o que nós podemos perceber? Que pais muito rigorosos, pais muito exigentes, pais muito perfeccionistas, e vão pressionando a criança além do normal e vão predispondo aquela criança, sem perceber, a ter um transtorno ansioso no futuro. A criança vai crescendo, se cobrando muito, se exigindo muito além do normal. Sem perceber, vai ficando predisposta a ter um transtorno ansioso no futuro. Crianças que muitas vezes um dos genitores falece, a criança tem que ser adulta antes da hora. Eu tenho crianças de 10 anos que já limpam casa, que já cozinham para ajudar em casa porque um dos genitores faleceram. Aí a criança vai desenvolvendo um quadro de ansiedade, porque desde novinha ela já tinha que pensar lá na frente, pensar no amanhã, pensar no futuro, e foi sendo predisposta sem perceber a desenvolver um transtorno ansioso. Então a epigenética fala sobre isso, a influência do meio sobre a genética. Temos tendências genéticas, mas elas vão desencadear ou não, dependendo do meio, de como nós fomos criados e de como nós vivemos. E aquela criança que vem sendo criada, se cobrando muito, sendo muito perfeccionista, muito exigente consigo mesma, futuramente acaba, sem perceber, esperando muito do próximo, esperando muito das pessoas, se doando além do normal, fazendo muito para os outros, esquecendo de si mesma. E esta pessoa, esta criança que vai crescendo, preocupada além do normal, passa pela adolescência, aumenta a chance, com isso até de dependência química, porque vai gerando toda uma desestrutura no cérebro. E nessa adolescência vai aumentando as cobranças, porque é uma transição, essa fase da adolescência, em que o corpo está se formando, hormônios sendo gerados, modificados dentro do corpo, predispondo também a conflitos interiores. Eu assisti até um dia uma palestra no Congresso Brasileiro de Psiquiatria e o tema era o ciclo da depressão na vida da mulher. Falando o quê? Que quando a mulher começa a menstruar, quando começam a ter as alterações cíclicas mentais, o sossego dela acabava. Parecia até uma piada a palestra, porque todo mês a mulher fica predisposta a ter quadros depressivos em decorrência das alterações hormonais. Não significa que elas vão ter, mas a alteração química que ocorre predispõe a mulher a ter quadros depressivos. Depois, quando ela fica grávida, tem toda uma alteração hormonal que novamente predispõe a quadros depressivos. Depois, quando nasce a criança, outra alteração hormonal predispondo a quadros depressivos.
Quando ela acha que vai ter sossego, na menopausa, tem outra alteração hormonal predispondo a quadros depressivos, além dos quadros normais de alterações hormonais mensais. Então nós temos que tomar cuidado, porque na atual situação em que estamos vivendo, as pessoas ficam predispostas por causa da epigenética, a influência do meio sobre a genética, nos predispondo a ficar ansiosos, angustiados, deprimidos, começando muitas vezes a ter, até dependendo do quadro, ideação suicida. E essa criança então que foi gerada, que foi crescendo, neurodesenvolvimento, chegou na adolescência, fase adulta, vai chegando a época do vestibular, em que os adolescentes hoje estão se cobrando demais. Aí vem a expectativa, a visão que o outro tem de mim. Aquela preocupação com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho que ser alguém na vida, parece até que a pessoa não é ninguém, né? Mas ela fica preocupada que ela tem que ter uma profissão. E nós sabemos que vivemos ainda numa sociedade muito machista, onde o homem pode tudo, a mulher ainda pode pouco. A mulher acaba se cobrando muito mais, sendo mais pressionada pela sociedade, a ter que casar, a ter que ter filho, ter marido, ter uma casa para cuidar. Isso tudo pressiona a pessoa. Da importância de fazermos terapia para nós conseguirmos ter paz perante as pressões da vida e nos mantermos em paz. E esse adulto que chega no consultório, passando por esta fase, acabando a adolescência, entrando na fase adulta, agora as pessoas começam a preocupar demais com o emprego, com o desemprego, com a situação financeira, com problemas de relacionamento. Nós sabemos que hoje, nesta pandemia, as pessoas estão tendo dificuldade de relacionamento, dificuldades uns com os outros, dificuldades na convivência familiar. Porém, esquecemos que essas dificuldades vêm lá de trás, da infância, da primeira infância, da adolescência, da fase adulta. Então temos que fazer terapia para ficarmos bem resolvidos, estarmos em paz conosco, cuidarmos bem de nós e irmos aos poucos lembrando de Jesus, nos libertando de nós mesmos. Diminuirmos aquelas expectativas que criamos em relação às outras pessoas, porque cada um é igualzinho um fruto, vai ser o que puder e vai ser o que ele der conta de ser. Não esperarmos nada dos outros, não cobrarmos nada das pessoas, porque cada um vai ser o que pode ser. E também não cobrarmos demais de nós, não ficarmos esperando tanto, não é pra gente desanimar, mas entender que devemos dar o passo de acordo com a perna. E esquecemos que muitas vezes eu compro um abacate verdinho, mas é no tempo de Deus que ele vai ficar gostoso, é no tempo de Deus que ele vai amadurecer, não é no tempo que eu quero. Eu sempre lembro os pacientes, e às vezes eu repito isso em vários, vocês vão ver repetindo isso várias vezes. No Pai Nosso, o próprio Jesus falou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não vai ser feita a nossa vontade. Então, os ansiosos, que têm a mente controladora, que eu gosto que tudo saia do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, que as pessoas se comportem como eu acho que é o mais correto, isso traz o adoecimento. Sabemos que em torno de 70% do nosso corpo é feito de água. Então que nós possamos seguir o exemplo da água, fluir. Dependendo do recipiente que você põe a água, ela fica com o formato do recipiente. E se tem muita água, tem uma pressão para ela sair, ela vai procurar um cantinho para ela sair. E o rio vai fazendo várias curvas, desviando dos obstáculos, se modulando até chegar no mar.
E assim devemos ser cada um de nós. Fluidos, flexíveis, aceitarmos a vida como ela é, aceitarmos as pessoas como elas são, vivermos em paz e agradecermos cada dia por tudo que somos, por tudo que temos, ao invés de ficarmos observando o que nos falta, agradecermos tudo de bom que nós temos, pois temos muito mais do que precisamos, nós apenas não observamos. Obrigado, irmãos. Obrigado, amigos. Espero que essas pequenas palestras que vamos colocando toda semana possam ajudar a cada um a ter paz. Permaneçamos em paz. Tenhamos uma semana de paz e muita paz.